Shalom, shalom. A Tarde com a Torá, parte 2, hoje do dia 23 de agosto de 2022. Tivemos aí uma queda do sinal e a parte 1 foi interrompida. Então, para concluirmos, vamos à parte 2, para concluirmos a nossa terceira aliá. Nós estamos no capítulo 13, falando sobre preservando os preceitos da Torá, onde está escrito no verso 1, capítulo 13, verso 1. Sejam cuidadosos em observar tudo que eu ordeno a vocês. Não importa quão trivial isto possa parecer. Não acrescentem nada a ela, nada à Torá, e não diminuam nada dela, nada da Torá. Então, não acrescentar e não diminuir nada à Torá, ela é uma questão que está aqui, no capítulo 13 de Deuteronômio, Não é aquela passagem que se encontra no final daquele novo livro que se apregoa por aí afora vai, certo? Então isso daqui é mais uma posse da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Baruch Hashem por isso, A Irani Braga de Mendonça, Nova Lima, Minas Gerais, Nova Lima, Minas Gerais, positivo, Os demais aí estão retornando também, O nosso sinal caiu e agora vamos em frente aí, para ver o que acontece. Então, dentro desse aspecto aqui, capítulo 13, verso 1, não acrescentem nada à Torá e nem diminuam nada da Torá. Então, os nossos mestres, eles comentam sobre isso daqui, dizendo da seguinte forma, primeiramente, fala não acrescentar no lugar de não diminuir, realmente, não diminuir nada é algo que pode parecer claramente mais grave do que acrescentar, Então, aquele negócio, a mais não tem problema, diminuir não pode. Então, essa visão de diminuir, segundo os nossos sábios, ela teria uma visão, primeiramente, como algo muito grave. Então, vem primeiro não acrescentar. Segundo os comentaristas, eles dizem, o Yetzer Hará, a má inclinação, sabe que se ele ouvir uma pessoa justa dizendo não diminua nada da Torá, essa pessoa simplesmente não escutará. Assim, o Yetzer, ilusoriamente, encoraja a pessoa a acrescentar, Então, nesse sentido, está chamando a atenção que não acrescentar, ela pode gerar um problema muito sério, um tipo de mensagem subliminar, da seguinte forma, na esperança de que isto começará a corromper a pessoa, levando-a a diminuir de sua observância. Assim, a Torá nos avisa sobre o plano do Yetzer, a inclinação, nos advertindo, antes de tudo, a não acrescentar, certo? Então, a má inclinação, o Yetzer Hará, ele sabe muito bem que se uma pessoa justa disser diminuir da Torá, ela simplesmente não o escutará, porque ela acha que é uma coisa muito grave. Mas se ela ouve dizer, não acrescente em primeiro lugar, isso daí vai ser um impacto mais forte. Então, se ela ouve primeiro não diminuir, ela não vai dar valor, não vai dar sentido, não vai dar ouvidos, e ela automaticamente fará com que realmente venha diminuir as coisas. Mas quando ela ouve primeiro não acrescentar, então aí realmente o puxão de orelha, por assim dizer, ele é mais forte. Porque o objetivo do Yetzer, a inclinação, e tratando-se da Yetzer Hará, a má inclinação, ela faz com que realmente a pessoa, ela, ao ouvir não acrescentar, ela não venha dar margens para diminuir. Então ela não acrescenta
e nem diminui. Ela se preserva realmente no sentido de a Torá precisa ser preservada, não acrescentando e nem diminuindo absolutamente nada. Então, a má inclinação, ela vem nesse sentido, tentando, né, o objetivo de Moshe colocar, não acrescentar em primeiro lugar, é para fortalecer a prudência, o ser cuidadoso. Se o Yetzer Hará ele conseguir corromper essa primeira questão, não acrescentar, então o diminuir fica muito mais fácil dele vencer. Então, por isso, vem fortalecendo o primeiro, não acrescentar. É a medida justa, aquilo que está na Torá. Automaticamente, ele tomando conhecimento da medida justa, então automaticamente ele não vai diminuir nada, porque ele sabe que a medida é justa. Nada mais, nada menos. Então ele tem convicção disso, né? Então, dentro desse aspecto aí, né, para finalizarmos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre testando a sua fé. Então ele diz assim: Deus está lhe testando para determinar se vocês realmente amam a Ele com todo o seu coração e com toda a sua alma. Moshe disse ao povo judeu que, quando eles são confrontados com o desafio à sua fé, tal como a questão de pôr que os perversos prosperem, ou como é possível que previsões e milagres de falsos profetas se realizem, devem recordar que, na verdade, nessas situações, Deus está testando a sua lealdade e compromisso com Ele. Ou seja, quando nós temos aqui em todo o capítulo 13, exatamente essas questões em que o próprio povo judeu foi confrontado com certas realidades, e nós também, Benei Noach, somos confrontados com muitas realidades que vêm do mundo religioso, onde as pessoas falam, e os milagres que aconteceram, e as profecias que se apresentaram, e como que fica tudo isso? É exatamente isso daqui. Deus permitiu com que certas coisas acontecessem entre os povos que estavam sendo expulsos da terra prometida, certo? Onde eles viram, entre aspas, alguns milagres, algumas profetadas que tinham no meio daquele povo lá, né? E Deus permitiu eles verem isto. Para quê? Para que a fé deles fossem confrontadas. Para ver exatamente o quê? Para ver a lealdade deles ao único Deus e a sua palavra ímpar, a Torá. Então, para nós, amados, é a mesma questão. Quando somos confrontados aí pelo mundo religioso, aí os milagres, e as profecias, e as revelações, e o papapá, parapapá, o mimimi, mimimi daqui, mimimi dali. Deus permite com que isso aconteça no próprio meio religioso para ver a nossa lealdade a Ele e a sua palavra. Nós vamos atrás de sinais que não permanecem, ou nós vamos atrás do único Deus, do único Criador, do único Salvador e da sua palavra que é ímpar? Então Deus está aprovando a sua fé. Não é para você ficar limitado àquilo que você vê, ouviu, ou que vem dizer a você. Mas a questão de fé é uma questão da sua fé ser testada e você ser provado e passar aprovado. O que é que Deus quer de mim? O que é que Ele quer que eu faça? Está na sua palavra, não naqueles sinais, aparentemente, mostrando, aparentemente, milagres, profecias, revelações e por aí afora vai. E observe um detalhe: todos os segmentos religiosos que existem aí fora têm os seus milagres, suas profecias, seus sinais.
Então, sinais, profecias e companhia limitada não quer dizer absolutamente nada. Mas a nossa fé no único Deus e na sua palavra ímpar, os 5 primeiros livros da Bíblia, é o tudo. Sem ela, você, eu, não somos nada. Deus é tudo. Tudo é Deus. Lembre-se que o único que está acima de tudo e de todos é o Ein Sof, o infinito. Então, não olhe para este ou aquele sinal. Olhe para aquilo que é novo. Lasqueira. Patati patatá. Sinal que cai, sinal que levanta. Meu Deus. Então, amados, o importante é você passar provado na sua fé, que Deus está permitindo para que você seja um autêntico filho do Altíssimo. Seja forte, seja luz, não desanime. Deus está com você. Shalom, shalom. Até amanhã.